Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h04. O Viva Voz está no ar com muita informação, os bastidores dos principais temas do dia e também análise das notícias aqui em tempo real, quentinho para você. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes, e a gente aí na repercussão dessa questão das emendas, né? Teve algum tipo de consenso, mas muitas pontas soltas ainda, né? Hoje está uma discussão semântica ali, as fontes dizendo para mim que ainda não existe um acordo, mas existe um consenso de que precisa haver um acordo. Enfim, quem vai desatar esse nó para a gente é a Isa Staciarini, que acompanhou o almoço e os desdobramentos e já está na linha com a gente. Boa noite, Isa. Exatamente, viu, Vera? Muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Oficialmente, em frente às câmeras, o discurso é de que sim, houve um consenso, porém, nos bastidores existe aí uma articulação para que não ocorra um enfraquecimento, né? Principalmente do Congresso Nacional, que é a parte. Oi, acho que a Isa caiu, perdemos o contato com ela está na rua. Ela voltou, pode continuar, Isa. Isso, Vera, desculpa, é que a conexão aqui no Supremo não é das melhores, mas eu estava falando que nos bastidores existe uma articulação para evitar um enfraquecimento, especialmente dos parlamentares lá no Congresso Nacional. Claro que as emendas são instrumento de barganha política. Portanto, oficialmente, o discurso é de que houve um acordo em torno das emendas para garantir, sim, mais transparência e rastreabilidade, que é o que cobra o STF. O acordo envolve que todas as modalidades podem ser reativadas desde que sigam exigências que foram acordadas entre Congresso, governo e STF. No caso das emendas PIX, que são um tipo das emendas individuais, o consenso é de que acaba a transferência livre de recursos. Para que elas voltem a ser desbloqueadas, fica estabelecido que é necessário traçar um plano de trabalho com objeto e cronograma. As emendas individuais ficam mantidas, mas será necessário traçar regras de distribuição entre o governo e o Congresso. Por isso, em 10 dias, houve uma reunião, haverá, aliás, uma reunião para definir esse acordo entre Executivo e Legislativo para definir critérios. Já as emendas de bancada vão ter de ser destinadas a projetos estruturantes em cada estado e também no Distrito Federal, para que o dinheiro seja destinado à construção, por exemplo, de uma usina, uma universidade, um posto de saúde ou alguma ponte. Com essa regra, acaba a distribuição do dinheiro entre os integrantes da bancada, um esquema ali semelhante, que tem sido chamado de rachadinha, e esses projetos que vão ser beneficiados precisam ser estipulados em um acordo entre governo também e Congresso. No caso das emendas de comissão, as verbas vão ter que ser destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, também em acordo entre Executivo e Legislativo, nessa reunião que vai ocorrer daqui 10 dias, Vera. Isa, e qual o tom dos representantes dos poderes depois desse encontro aí, hein? Pois é, tanto o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, quanto o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falaram. Barroso, que ofereceu esse almoço aqui no STF de negociação, garantiu que houve consenso para que a rastreabilidade e a transparência sejam resguardados. Nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou a conversa como de bom nível institucional e frisou que o caminho é garantir uma solução inteligente para o orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajuste justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade. Até que essas novas definições sejam acordadas em uma nova rodada de negociação, agora especialmente entre governo e Congresso, continua valendo a determinação do ministro Flávio Dino, que suspendeu as emendas impositivas e também as emendas PIX, decisão essa que foi chancelada pelo plenário da Suprema Corte semana passada. Participaram desse almoço de conciliação, né, se assim a gente pode dizer hoje aqui no Supremo, os 11 ministros do STF, além do presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O governo foi representado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, junto do advogado-geral da União, o Jorge Messias, e também estava presente o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Vera e Carol. Obrigada, Isa. Pois é, Vera Magalhães, inclusive, enquanto o Viva Voz está no ar, está apurando, colhendo impressões aí sobre essas negociações de hoje, conversando com as fontes, já ela traz aí o resultado dessa apuração. Mas, Muniz, é aquilo que a gente comentava mais cedo, né? Houve aí um consenso possível, mas o acordo vai vir nesse prazo aí de 10 dias, vai vir ou não, né? Nesse prazo de 10 dias, porque tem muita coisa em aberto ainda, né? Por exemplo, no caso das emendas de comissão, que era o grande tema em debate nesse encontro, ficou definido que haveria um comum acordo entre Legislativo e Executivo na destinação dessas emendas e que elas deveriam ser destinadas a projetos de interesse nacional ou regional. Isso é uma coisa muito ampla, né? O que são os projetos de interesse? Como é que vai ser essa negociação entre Legislativo e Executivo? Tudo isso vai ter que ser discutido. No caso das emendas PIX, ficam mantidas também, mas aí tem a necessidade da identificação antecipada do objeto, prioridade para obras inacabadas, não está muito bem claro, né? O que vai ser emenda PIX, o que vai ser emenda individual, mas de qualquer forma me parece que teve um avanço, né? Porque até ontem a própria Vera comentava isso, a gente não sabe nem se o Lira e o Pacheco vão no encontro. Foram ao encontro, não sabia se haveria um consenso, se ficaria ali uma queda de braço com relação a esse tema que é tão sensível. Pelo menos alguma promessa de consenso saiu dessa reunião, né? Pelo menos os representantes dos poderes estão conversando um pouco mais, né, Carol? Apareceram ali numa foto, reunidos ali no STF, falando sobre isso, até porque dias atrás o que a gente via, na verdade, era uma decisão do Judiciário e uma possibilidade de uma pauta de retaliação avançando no Congresso. Então, realmente, quando a gente observa aí por esse prisma, de fato teve um avanço aí nessa articulação, nessas negociações. Agora, um ponto que esses trechos todos que você trouxe, né, eles ainda não resolvem uma crítica de fundo aí, uma crítica de base da questão das emendas que o governo vinha fazendo, que é o fato de que o Congresso, queira ou não, ainda está participando muito, tendo bastante ingerência sobre o orçamento, até quando a gente compara com outros países que não têm ingerência do parlamento ou têm uma ingerência numa proporção muito pequena. E aqui no Brasil isso foi aumentando. Ainda que tenha todas essas regras, me parece que até o próprio Pacheco disse, né, o orçamento não pertence exclusivamente ao Executivo, pertence ao Brasil. Portanto, ainda que venham essas regras todas para dar mais transparência, para dar mais regra e moralidade nessa distribuição, ainda assim o orçamento segue sendo muito dividido entre Executivo e também o parlamento. O Legislativo avançou de maneira sem precedente sobre o orçamento, né? Se a gente pensar que o que sobra é livre para o governo, descontadas as despesas obrigatórias, aquelas verbas carimbadas de saúde e educação, dá pouco mais de 90 bilhões. A gente tem 50 bi só de emenda. Então, assim, de fato, é um espaço exíguo ali para gastos, as despesas obrigatórias vão crescendo ano a ano, e aí fica essa briga de foice sobre quem vai destinar
esse volume todo de emendas. Não me parece que o Congresso esteja muito disposto a abrir mão de verbas, né? Pode ter uma maior transparência, pode ter um acordo ali maior com o Executivo, ou destinar para programas de interesse do governo, uma emenda que tem a ver com o PAC ou com saúde e educação. Teve até uma frase do Rodrigo Pacheco que me marcou. Perguntaram para ele sobre o valor das emendas, né? Ele disse que conversaram sobre aumentar o valor das emendas quando houvesse aumento dos gastos discricionários do governo. Aí os jornalistas perguntaram, mas e o contrário? Se diminuir o gasto discricionário, a emenda diminui? Ah, não, isso aí a gente não debateu. Debateu aumentar, mas não debateu nenhum gatilho para diminuir. Então, eu acho que significa bastante do espírito do Legislativo nesse momento. Talvez tenha entregado os anéis para manter os dedos, sabe? Tudo bem, vamos fazer com mais transparência, vamos negociar, mas não mexe aqui no nosso volume de emendas, a gente vai ter que aguardar esses 10 dias. Colocar essa pasta de volta para dentro do tubo vai ser bem difícil, viu? Pois é, ninguém quer abrir mão, né? Não. Depois que conseguiram essa fatia aí de poder todo e de dinheiro todo, ninguém quer abrir mão. Bom, daqui a pouquinho a Vera volta para comentar também esse assunto, mas antes vamos falar um pouco sobre economia, Muniz, porque tivemos falas hoje do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também do presidente do Banco Central, né? É isso, Carol. O ministro da Fazenda, começando por ele, né? Fernando Haddad disse que já enviou ao presidente Lula diversos cenários sobre uma reforma na renda. Ela seria, então, uma segunda etapa da reforma tributária. Isso foi falado aí num evento organizado pelo Banco BTG, aqui em São Paulo. O Haddad explicou que a reforma na renda, que foi prometida ainda durante até a campanha eleitoral, já teve as medidas avaliadas pela equipe da Fazenda e agora Lula recebeu os cenários possíveis para então debater as possibilidades aí com os outros ministros. Segundo Haddad, cabe ao petista agora decidir se vai encaminhar uma eventual proposta sobre isso para o Congresso ainda nesse ano ou se isso vai ficar para 2025. Inicialmente, a ideia do governo era apresentar a reforma da renda ainda no mês de março, mas a gente teve ali um ano legislativo mais curto em função do período eleitoral e aí a estratégia foi então focar nos projetos de regulamentação da primeira etapa da reforma que ainda estavam pendentes. Esse é o momento em que a gente se encontra, portanto, agora. Durante a campanha, Lula prometeu isentar do imposto de renda os trabalhadores que recebem até R$5.000 por mês. Essa, então, é uma das propostas aí que guiam os estudos da Fazenda. Haddad também defendeu a necessidade de uma revisão nos programas sociais para fechar as contas do governo e ele negou que esse tipo de medida, essa revisão nos programas sociais, seja um corte. Ele disse que isso é, na verdade, uma correção de distorções. Estamos fazendo um ajuste no BPC agora, nessa mesma direção, de corrigir distorções. Isso não pode ser chamado de corte. Você corrigir uma distorção de um programa social que você está vendo que está errado, que está atingindo um público que não é o objetivo central do legislador, você tem que fazer a correção devida. Não pode correr o risco, nesse momento, de tirar do mercado de trabalho quem pode trabalhar, por uma distorção de um programa mal gerenciado. Essas correções precisam ser feitas para o bem da economia brasileira. Nesse mesmo evento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a instituição tenta recuperar a credibilidade depois da decisão dividida ali sobre a taxa Selic em maio, o que gerou repercussões no Senado, né? A gente lembra que teve uma decisão em que houve um placar bastante apertado, teve inclusive o desempate do próprio presidente Roberto Campos Neto e agora uma decisão já unânime. Ele disse que o objetivo de todos ali do BC é manter a inflação dentro da meta, mas ali sem indicar qual deve ser o posicionamento do Copom na próxima reunião, claro, Campos Neto disse que se for preciso, os juros vão subir apesar aí de toda a pressão. E que o Banco Central vai sempre perseguir a meta, vai subir os juros se for preciso, independente de eu estar no Banco Central ou não estar no Banco Central. A equipe está super, vamos dizer assim, dedicada e está super comprometida com levar a inflação para a meta. Vamos ser coesos na decisão, vamos explicar o que a gente está pensando, vamos falar, todos os diretores falar de forma organizada. Até uma análise sobre isso, Carol, o dólar teve hoje uma alta, né? Encostou nos R$5,49. Isso representa um avanço de 1,35%. Na verdade, ele encostou no 5,49, ele fechou a 5,48. E a análise de muitos aí especialistas do mercado é de que essa aceleração do dólar teve, inclusive, relação com essa fala de Campos Neto. A partir do momento que ele diz que não está ali no radar exatamente a alta da Selic, né, a volta da alta da taxa básica de juros,
Isso traz um certo alerta para o mercado e fez com que houvesse, então, esse repique no dólar durante o pregão de hoje. E aí, para concluir, né, uma outra fala importante de Campos Neto hoje, que repercutiu muito no mercado e aí na política, né, mais no ambiente político, é porque Campos Neto está de saída do cargo, né, ele fica no cargo até o final do ano e ele disse que vai fazer uma transição suave para a próxima gestão, disse que pretende também atuar na esfera privada com temas relacionados a finanças e tecnologia depois que deixar o cargo. Vamos lembrar que o nome mais cotado para assumir no lugar dele é Gabriel Galípolo, o atual diretor de política monetária do Banco Central, que foi indicado ao cargo pelo presidente Lula. E Campos Neto disse que espera que o sucessor dele, seja ele quem for, seja julgado pelas decisões técnicas que vier a tomar e não pela cor da camisa que ele veste, ou se foi a alguma festa ou se participou de alguma homenagem. Essa foi a fala de Campos Neto. Isso, claro, é uma referência às críticas que ele recebeu por ter ido votar nas eleições de 2022 com uma camisa da seleção brasileira, que a gente lembra, né, muito associada aos eleitores de Jair Bolsonaro, e também é uma referência ao fato de que ele, Campos Neto, participou recentemente de um jantar promovido pelo governador Tarcísio de Freitas, aliado, claro, de Bolsonaro. Ali, inclusive, nesse jantar, ficou a informação de que Campos Neto sinalizou de que seria um ministro de uma eventual presidência de Tarcísio de Freitas. Lembrando, Campos Neto foi indicado ao cargo pelo então presidente Bolsonaro, então por isso essas falas de Campos Neto que também geraram bastante repercussão, tanto aquelas do dólar no mercado quanto essas mais na política. Carol. Ele falou que teria feito diferente, né? Que se fosse hoje não teria ido votar com a camisa, porque de fato não cabe, né, ao presidente do Banco Central fazer esse tipo de manifestação política. Foi criticado com razão sobre esse assunto. Vera Magalhães está de volta? Estou de volta. Uma fonte telefonou, fui apurar um pouquinho, né? E depois eu conto o que ela me contou quando a gente estiver no papo com a Renata Agostini, falando, porque o tema era justamente o almoço de mais cedo, Carol. Mas sobre essa questão do Campos Neto, que também deu uma entrevista grande para a Miriam, vocês estavam aqui comentando, né? Para a nossa Miriam Leitão, eu sugiro que todo mundo leia no Globo. Esse mimimi, não, eu espero que meu sucessor não seja julgado pela camisa, não precisava também, né? Porque foi uma coisa que ele fez, que foi bizarra, e que ele, claro, que tem que ser julgado por isso. Se quer autonomia, independência da autoridade monetária, isso significa que ela tem que ser apolítica e apartidária. Então, ele jogou contra a ideia de autonomia do Banco Central a fazer isso. Tudo bem que em outras decisões, ele mostrou independência, mostrou autonomia quando não baixou os juros durante o processo eleitoral de 2022 e tudo mais. Mas ali ele escorregou feio na graxa e tem sim de ser julgado por isso e pelo resto do conjunto da obra. As coisas não são indistintas justamente porque você partidarizar o seu voto, você dá margem a ser considerado alguém partidário na condução da política monetária e isso não é desejável quando você tem uma autoridade monetária autônoma, como é o Banco Central brasileiro, desde o governo Temer, justamente, Bolsonaro, aliás. A gente segue aqui com a nossa pauta, porque hoje foi discutido ainda não foi discutido, a gente não segue com essa pauta. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com as outras informações e o ponto de vista. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite, Renata Agostini. Olá, boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Boa noite. Renata, teve esse almoço, teve um certo climão ali no início, mas propuseram um cardápio para tentar chegar a um acordo quanto às emendas. O ouvinte vai pensar, por que vocês estão falando tanto desse assunto? Porque a gestão do orçamento, no fim do dia, como é gerado o recurso público que vai para todos nós, para as políticas públicas, então é importante. O que a gente pode dizer desse acordo? Tem acordo ou não? Ficou bom para todo mundo? Teve gente que saiu insatisfeita? O que se apurou? Pois saiu o acordo entre os poderes ou o acordão entre os poderes, depende do quão ácido estiver o interlocutor.
Por que eu tô fazendo essa brincadeira, gente? Vera trouxe já na abertura um ponto fundamental para quem está nos ouvindo entender não só por que insistimos nesse tema, mas por que quem está nos ouvindo deveria prestar atenção. Quando a gente pega tudo que tem emendas no orçamento federal, e aí eu vou fazer referência ao de 2024, porque o do ano que vem ainda não começou a ser negociado, o governo ainda tem de encaminhar sua proposta, a gente está falando de cerca de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais num orçamento de trilhão, né, que é o nosso, pode até parecer pouco, mas diante do grau que a gente chama de engessamento, né, do grau de valores do orçamento federal que já estão comprometidos, 50 bilhões hoje, na realidade atual, é muito dinheiro. É mais da metade do que hoje o governo federal, ou seja, o executivo, Lula e seus ministros, podem manejar do orçamento, podem pedir para segurar, podem mandar gastar. Então, 50 bilhões estão na mão do Congresso e é muita coisa. E esse valor, nos últimos anos, ele foi crescendo. Ou seja, como a gente costuma dizer, o Congresso foi se apoderando, foi agigantando a sua participação nesse naco do orçamento federal. O que aconteceu hoje? Saiu um acordo mediado pelo Supremo, no qual algumas regras estão sendo definidas para a destinação desses recursos de emendas parlamentares e, por outro lado, tem ali uma indicação que eu entendo que é uma tentativa do Executivo de pegar de volta uma parte desse orçamento. Vamos lá, saiu um acordo, ele é bom para todo mundo? Aí a gente ainda vai precisar ver um pouco os próximos passos, gente, mas considerando o que temos hoje, a gente tem, de um lado, sim, uma sinalização para maior transparência e regras mais rígidas para a destinação desses recursos. Esse é um dos grandes problemas que nós temos nessa quantidade muito grande de emendas parlamentares, então isso está lá. Essas regras são boas? A gente ainda não sabe, porque teremos 10 dias para que essas regras sejam definidas. Ao que tudo indica, pior que tá não fica, né? Para usar o grande poeta Tiririca. Mas assim, essa frase no Brasil é complicada, hein? Difícil. Mas me parece que assim, a gente ainda precisa olhar, né, o que vai sair dessas regras que serão pactuadas nos próximos 10 dias, mas a gente tem aí a indicação de que uma coisa um pouco mais rígida do que é hoje, né? Isso acontecerá. O governo conseguiu que dos tipos de emenda eles possam ser destinados a obras ou projetos de interesse do Executivo. Por isso que eu digo ali, tem uma indicação de que o Executivo toma de volta uma parte disso. Não é uma parte pequena, tá, gente? A gente está falando aí das emendas de comissão, né? Esse mecanismo que foi criado não faz muito tempo, esse tipo de emenda, ele tem um valor significativo, são ali, hoje no orçamento a gente está falando de por volta de 15 bilhões, então é bastante coisa. Agora, vamos lá, para devolver para vocês. O que me parece que é muito sintomático? A gente sai do impasse, isso é positivo, inclusive falei com 2 lideranças há pouco do Congresso que destacaram muito isso, olha, pelo menos a coisa andou. Mas o diabo está nos detalhes. E quando a gente fala assim, olha, o governo está conseguindo aí que uma parte do orçamento possa, né, de novo, estar ali na alçada dele, tudo vai depender do quanto no final for destinado na negociação do orçamento para essas emendas de comissão. Então, para te devolver, Carol, imagina o seguinte, hoje você tem 15 bilhões no orçamento que foram colocadas nessas emendas de comissão. Emendas essa que os parlamentares tinham ali total autonomia para negociar entre eles e destinar. Agora que eles vão precisar sentar com o Executivo para destinar essas emendas de comissão, será que elas vão ter esse mesmo valor tão gordinho no orçamento? Ou será que vai ter um valor menor a ser alocado ali e eles vão inchar as emendas individuais? Essa é uma outra negociação que a gente vai ver até o fim do ano. Agora, gente, vocês têm bastidor do clima nessa reunião? Porque até ontem, até a Vera comentava, né? A gente não sabe nem se o Lírio e o Pacheco vão. Aí falaram que iam. Tinha um clima na Câmara de revanche, né? De desengavetar projetos para limitar poderes de ministros do Supremo e tal. Fiquei com a impressão de que saiu melhor do que o esperado, assim. Pelo menos tem uma sinalização de consenso. O que rolou no bastidor dessa reunião?
não só o fato deles comparecerem, né, todos os ministros do Supremo e o presidente da Câmara e o presidente do Senado, mas chama a atenção para o fato de que houve uma movimentação muito intensa antes dessa reunião. Então, Lira encontrou-se com o presidente Lula, Pacheco encontrou-se com o presidente Lula, eles todos falaram, os líderes com o próprio Arthur Lira. Então, todo esse circuito que foi feito antes da reunião de fato, ela se dar hoje, e é claro, né, ninguém foi lá discutir todos esses pormenores que saíram do acordo exatamente na reunião, mas você já tinha ali encaminhamentos importantes que foram feitos e dados entre eles. Já tinha alguns dias, por exemplo, que fontes do Planalto falavam dessa possibilidade de parte dessas emendas serem alocadas em projetos de interesse do governo federal, essa questão de serem direcionadas a obras inacabadas. E tudo isso já estava sendo conversado nos bastidores. Então, me parece que a simbologia dessa reunião dos poderes e o acordo que foi já anunciado logo depois, numa nota conjunta, ele mostra que a coisa chegou num ponto em que era de interesse de todo mundo, para usar a palavra desse líder que eu conversei há pouco, né? Sair do impasse. Vai resolver, por fim, a animosidade de Lira em relação ao governo? Isso ainda temos que ver. Eu estava falando com uma pessoa próxima a ele agora sobre isso. Minha pergunta foi essa: ajuda a aplacar o mau humor do Arthur Lira em relação aos últimos desdobramentos? Ele falou, olha, ainda não sei, porque outras coisas que estavam acontecendo, como essa indefinição quanto ao calendário para a reforma tributária, isso ainda está correndo. O Pacheco, inclusive, deu uma indicação hoje que não vai ter mesmo correria no Senado para a regulamentação da reforma tributária, algo que Arthur Lira já tinha indicado, muito descontentamento. Mas, assim, de fato, você tira um grande problema da frente. Você tem uma sinalização bastante contundente de que a coisa vai andar para algum lado. O que eu apurei? Deixa eu tentar pôr uma colherzinha de pitaco aqui na nossa conversa. Que o Lira chegou muito irritado, inclusive chegou a falar em 2-1 na relação entre os poderes. Não pode ser um 2-1 na frente dos 11 ministros do Supremo e ainda do ministro da Casa Civil, etc. E aí ele foi se acalmando ao longo da conversa, mas que aí, quando a coisa chegou na ideia de se pôr um teto no crescimento das emendas, que eu acho que é uma coisa importante que eles fizeram, que você não pode voltar a pasta de dente para dentro do tubo, mas você pode evitar que ela saia mais. Então, eles puseram um teto, que aí ele chiou de novo, e o Pacheco é que teve que contemporizar, dizendo, tá, tudo bem, vamos pensar em alguma coisa nesse sentido, mas que quando se falou ali em colocar como teto não ultrapassar o crescimento das despesas discricionárias, ele deu uma reagida de novo. E Vera, o Pacheco depois deu a declaração, ele falou assim, teve esse acerto, aí perguntaram, e se as despesas diminuírem, as emendas diminuem? Isso aí a gente não combinou não, assim, é o teto, mas se diminuir também não retrocede, pelo menos ali, segundo essa fala do Pacheco, chamou minha atenção. Não, chama mesmo, Carol, porque o que ele foi questionado ali, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dá uma indicação de que eles estão querendo travar o aumento dessa participação do Congresso, né, conforme os anos, ou seja, uma trava para frente. Ocorre que, num cenário de recessão, isso teria que ser negociado com o Congresso, se eles também iam dar sua cota de sacrifício. Um pouco, não deixa de ser, de uma certa forma, uma lógica que está presente no arcabouço fiscal, né? De você ir colocando alguma baliza mínima para o crescimento que você tem de despesas. Nesse caso, são despesas, são a participação do Congresso no orçamento. O que a Vera nos traz é muito, não só saboroso, mas relevante, porque ela coloca, não à toa, me parece que o entorno do Lira tem dúvidas do quanto o que saiu de hoje vai funcionar ali para o andamento da casa, né? A gente falou na semana passada sobre como a equipe econômica estava muito preocupada, porque o Lira estava dando, né, vários sinais nos bastidores de muita chateação, né, dizendo que tudo ia parar. Então, se por um lado você tem depois desse placar maiúsculo do Supremo Tribunal Federal em relação à necessidade de novas regras das emendas, né? Você tem ali uma indicação de que isso vai se resolver, ele está
está ficando muito claro que não vai se resolver exatamente da forma como o presidente da Câmara e os parlamentares como um todo, né? Porque é um interesse só dele, né? Como eles gostariam. Então, acho que por hoje é isso. A gente vai continuar acompanhando. Tem 10 dias aí para tentar sair uma fumaça branca e algum tipo de delimitação. Eu acho que o que vai dar mais problema é esse negócio do Executivo querer pegar uma parte das emendas para os seus projetos estruturantes e essa limitação, esse teto no volume total das despesas obrigatórias, ou seja, das emendas obrigatórias, ou seja, daquelas ali compulsórias. Vamos ver o que sai. Obrigada por hoje, Renata. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. A gente continua aqui com nós agora voltando a Brasília, porque teve decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, a respeito daquelas denúncias a partir de publicações da Folha de São Paulo de mensagens de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. E o corregedor do CNJ respondeu aí a um pedido. Quem traz as informações para a gente é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera. E o ministro Luiz Felipe Salomão respondeu com um arquivamento desse pedido do Partido Novo para investigar a conduta de magistrados que trabalharam com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não somente no STF, quanto também no Tribunal Superior Eleitoral. Essa informação foi revelada primeiro pela coluna da Malu Gaspar e a CBN também recebeu o documento dessa decisão do ministro Salomão. A ação movida pelo Partido Novo tratava de uma reclamação disciplinar contra o juiz auxiliar de Moraes no STF, Ayrton Vieira, e também Marco Antônio Martim Vargas, que é o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Esse pedido de investigação ocorreu um dia depois que a Folha de São Paulo publicou aquela reportagem afirmando que o juiz Ayrton Vieira pedia de forma fora do rito, né, não oficialmente, a produção de relatórios de investigação da Corte Eleitoral para embasar os inquéritos das fake news e também das milícias digitais. Salomão ainda destacou que a peça inicial do partido é de, abre aspas, narrativa nebulosa e que o objetivo dessa denúncia se distancia da competência do CNJ, na medida em que o Conselho, segundo Salomão, não possui competência jurisdicional, tampouco, escreveu ele, a atribuição hierárquica em face dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa reportagem da Folha afirma que obteve acesso a 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares muito próximos de Moraes, por meio de pessoas que estavam envolvidas nesses conteúdos. Esse maior volume de mensagens, de pedidos informais entre o STF e o TSE, envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira e também o assessor que é o assessor mais próximo, né, de Moraes no Supremo, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Só para finalizar aqui rapidinho, para a gente relembrar, Vera e Carol, o gabinete do ministro respondeu no mesmo dia que a Corte Eleitoral tem poder de polícia, negou qualquer irregularidade. No dia seguinte, numa sessão plenária do STF, em que Barroso, Gilmar Mendes, o próprio Paulo Gonet, né, o Procurador-Geral da República, fizeram reverência a Alexandre de Moraes, e o próprio Moraes disse que seria uma esquizofrenia se auto-oficiar. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. E a gente, saindo do Supremo, vai direto ao Senado, porque está em discussão lá a proposta de reoneração da folha de pagamento de vários setores da economia. Quem traz as informações para a gente é a Milena Teixeira. Ainda está em votação aí, Milena? Boa noite. Tá sim, viu, Vera? Muita discussão aqui sobre esse assunto, e quem sabe hoje a gente vai ter o desfecho do fim dessa novela. Eu estou aqui diretamente no plenário do Senado Federal, e os senadores, nesse momento, Vera, estão discutindo esse projeto aí de compensação para desonerar a folha de pagamento dos 17 setores
e dos municípios menores, dos municípios pequenos. A gente lembra que essa votação da proposta, que é aí de interesse do governo federal, foi adiada porque faltava acordo sobre o aumento da tributação nos juros sobre o capital próprio, o JCP. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, houve acordo aí em relação a esse impasse e por isso a matéria está sendo analisada hoje. Segundo ele, é muito importante agora que esse acordo seja cumprido. Ele afirmou ainda, Vera, que não concorda com o aumento de impostos para compensar as perdas geradas pela desoneração da folha de pagamento. A gente lembra que o relator da proposta, o líder aqui do governo, Jacques Wagner, ele incluiu no parecer um aumento de 15% para 20% do imposto de renda retido na fonte sobre os juros sobre capital próprio. E as compensações... segundo Pacheco, esse aqui é um tema, inclusive eu acompanhando aqui, que os senadores estão discutindo bastante o aumento dessa alíquota e provavelmente eles estão buscando, a gente vai ter um entendimento aqui da maioria sobre essa questão até o final da votação. A gente lembra também que essa aí é uma das 8 fontes de compensação incluídas por Jacques Wagner no relatório. Os senadores chegaram até a apresentar emendas para suprimir o aumento do imposto em relação aos juros sobre capital próprio, mas essas sugestões foram rejeitadas pelo relator. Nessa terça-feira também, Pacheco, ele afirmou que as demais alternativas estudadas aí pelos senadores e pelo Ministério da Fazenda são suficientes para compensar essas perdas. É importante dizer que essa medida é relevante aí para o governo do presidente Lula para garantir o cumprimento da meta de déficit zero deste ano, com as medidas de compensação para a renúncia fiscal decorrentes aí da desoneração. Então, nesse momento, Vera, a gente está aqui, eu estou aqui no plenário do Senado Federal, porque os senadores estão discutindo aí essa questão, estão discutindo o projeto, especialmente essa questão do aumento da tributação nos juros sobre o capital próprio. Provavelmente, até o final dessa votação, a gente vai ter um entendimento sobre esse tema aqui da maioria em relação a essa votação. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. A gente vai para mais um intervalo e volta já com a conclusão do Viva Voz e a parte eleitoral aqui do nosso programa. CBN, eleições 2024. Estamos de volta com o Viva Voz para falar de eleições. Quem está com a gente é a Malu Mões, que vai falar sobre o grande assunto desde ontem, né? Afinal, os candidatos vão comparecer aos próximos debates ou agora esses eventos só vão ficar limitados a poucas ocorrências? Malu, boa noite para você. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Vera, depois de faltarem no debate de ontem, os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz da Atena, declararam hoje que querem ir aos próximos eventos, mas cobraram um controle mais rígido. O candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, evitou se comprometer a aparecer em mais debates. Ele disse que quer ir, mas reclamou das baixarias. Apontou que não vai no, abre aspas, palco de terror de criação de cortes, fecha aspas, e sugeriu que nos próximos debates representantes da Justiça Eleitoral estejam presentes para garantir que não haja fake news ou difamação. Já o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, prometeu participar dos debates nas TVs abertas. Boulos foi questionado sobre a participação dos debates em entrevista nesta tarde à CNN. Todos os debates televisivos e todos aqueles que tenham regras firmes para que se discuta proposta e não deixe descambar para baixaria e guerra de internet. Você reduzir uma discussão da eleição, dos desafios que São Paulo tem, você querer transformar essa discussão em meme? A campanha de Boulos pressiona por regras mais rígidas nos debates e punições aos candidatos que violarem os acordos. Um exemplo seria penalizações no tempo de resposta para aqueles que descumprirem a proibição de uso de celular ou o limite de conselheiros no palco
palco durante os intervalos. Já o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, que também faltou no evento, apontou que só irá nos debates que respeitem as regras de civilidade. Ele reclamou da quantidade de debates, não cravou se vai ou não vai em mais algum evento e disse que foi orientado pela equipe de marketing da campanha a não ir no confronto de ontem e disse que decidiu não ir também por conta das baixarias nos 2 primeiros encontros. Os debates têm que ser mais dentro da regra e tem que ser democráticos. O último debate foi uma verdadeira anarquia. Isso não quer dizer que eu não vá nos outros debates. É muito debate e tem que se escolher o debate que você vai. E os debates têm que respeitar regras de civilidade. As pessoas têm que respeitar regras democráticas. Senão, você não traz proposta nenhuma e nem tem oportunidade de ouvir. Agora, se continuar essa palhaçada que a gente vê desses debates, eu não vou mesmo e pronto, acabou. Hoje, Boulos realizou um evento no centro de São Paulo. Ele rebateu a denúncia do Ministério Público Eleitoral sobre abuso de poder político e econômico por conta da participação dele no 1º de maio das centrais sindicais, quando o presidente Lula pediu votos para Boulos. O candidato também reclamou em relação a essa denúncia, dizendo que quem usa a máquina pública é Ricardo Nunes, atual prefeito, e ele também, na hora da saída, houve um princípio de confusão. Uma pessoa contrária a ele chegou, empurrou o Boulos e acabou sendo expulsa pelos apoiadores. Apesar disso, não houve nenhum confronto mais assíduo. Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. É isso, eu acho que o Boulos deu a senha, né, Carol? Os eventos de emissoras de TV, eles vão, porque eles acham que aí a audiência compensa o eventual desgaste de ter de enfrentar os recortes que o Marçal faz depois nas redes sociais dele. Então, esses eventos ou de jornais, ou de associações, ou de faculdades, esses eles tendem a declinar de agora em diante, pelo que eu também apurei aí nos bastidores. Agora, colocar fiscal ali no meio do debate, não sei se vai resolver muito, não. O Ricardo Nunes falou até em a justiça eleitoral, colocar gente em todo debate, não tem nem estrutura para isso, imagina. Não é inviável, mas mostra que eles estão realmente assustados com o Pablo Marçal. E no caso do Nunes, isso reflete essa disputa que está sendo travada pelo eleitor bolsonarista. A gente vai falar sobre isso agora com o Clauson Dutra, que vai trazer para a gente como é que anda essa disputa por esse eleitor e pelos apoios do Bolsonaro. Boa noite, Clauson. É isso, Vera. Boa noite para você, Moran, e para todos. A disputa pelo eleitor bolsonarista elevou o tom da corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. O candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, e o candidato do PRTB, Pablo Marçal, trocaram acusações hoje, durante compromissos de campanha. Nunes disse que Marçal inventa narrativas falsas e publica recortes disso nas redes sociais. A fala ocorreu após Bolsonaro publicar um vídeo reafirmando apoio ao MDBista, mesmo após o ex-presidente ter dito que Nunes não é candidato dos sonhos. A campanha do prefeito está dividida. Um lado prefere focar em entrega de projetos da gestão e outros defendem falas mais ideológicas. Hoje, Ricardo Nunes disse que o influencer é mentiroso e reclamou da lentidão da Justiça Eleitoral para reagir às falas de Pablo Marçal. E o Marçal, do jeito que ele é, né, o tal do M do mentiroso, ele faz corte de tudo. Então ele fez corte de coisas do presidente Bolsonaro, fez corte do governador Tarcísio, ele vai colocando na cabeça das pessoas uma narrativa que não é verdadeira. O próprio Ministério Público Eleitoral, que a gente tem visto muito do Superior Tribunal Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, é uma propaganda muito forte de combate à fake news, é um discurso muito forte e pouca prática. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, falou nas redes sociais que teve uma suposta conversa com o ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro teria dito que era só não atrapalhar, que a Prefeitura de São Paulo cairia no colo dele. A última pesquisa da Datafolha de intenção de votos diz que Marçal cresceu entre os candidatos de Bolsonaro e está tecnicamente empatado com Nunes. Nesta terça-feira, Marçal disse que Nunes não segue os mesmos princípios e valores da direita e chamou o prefeito de banana. Todo mundo sabe que Nunes é um banana, que não segue esses princípios, é governado por gente de esquerda
né, cheio de secretariado esquerdista. Meu respeito ao capitão Bolsonaro. Na sociedade paulistana não quer saber de indicação de um ou de outro. Eu estou aqui sem padrinho. Inclusive o Bolsonaro, quando ganhou, foi o povo que colocou. Ele não tinha padrinho político. Eu não tenho padrinho político. É isso, Vera. A Marçal afirmou que a ação do Ministério Público Eleitoral, que pediu a suspensão da candidatura dele, não tem fundamento nenhum. A promotoria afirma que ele estimula apoiadores a divulgarem conteúdos com a promessa de ganhos financeiros. O candidato negou estar remunerando eleitores. Vera e Moran. Obrigada, Clauson, pelas suas informações. Essa denúncia aí de que esse impulsionamento gera uma vantagem indevida para ele, segundo as regras eleitorais, e que a gente discutiu aqui ontem, Carol, ela vai ganhando aí corpo. Tem várias matérias hoje mostrando o quanto que isso pode ter tido de impacto, quanto ele pode ter obtido de exposição que os outros candidatos não têm, por conta dele usar uma conta que não era para esse fim e que já tinha muitos outros tipos de impulsionamentos. É saber se vai haver tempo para julgar isso antes da eleição, né? Antes do pleito. Aí é engraçado, o Nunes, nessa mesma fala que a gente ouviu um trecho, tem outro momento que ele fala assim, não quero que ele seja cassado, eu quero ganhar dele no voto. Só que ele fala, mas a Justiça Eleitoral está demorando muito. Enfim, o que será que ele pretende, né? Temos música hoje para fechar, Vera? Hoje temos, depois de muito tempo, um longo e tenebroso inverno. Vamos fechar com uma musiquinha, porque quem lançou um álbum novo foi a Lineker. Depois de alguns anos aí sem lançar um disco completo. O último tinha sido ainda lá na pandemia. Um disco muito festejado, muito celebrado da Lineker. E agora ela lançou o Caju. E a gente vai ouvir justamente a faixa título. É um álbum bem bonito. Recomendo a todo mundo ir ouvir. Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Muito lindo esse álbum novo da Lineker. Vera, obrigada. Boa noite pra você. Até amanhã. Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Segue o ponto final aqui com essa dupla. Amanhã tem mais Viva Voz. Boa noite, até.